Então, vamos aqui. Então, nos objetivos, existem alguns verbos, certo? No infinitivo, que a gente pode usar na hora que estiver desenvolvendo. Então, existem esses aqui, né, que são de cognitivo de conhecimento. Apontar, rolar, definir, enunciar, escrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. Na área de TI, a gente usa muito o desenvolver, né? Porque você tá, geralmente, quando você se desenvolve algum sistema, alguma aplicação, você usa muito essa parte do desenvolvimento. Mas você pode usar o avaliar, né? Quando você vai testar. Você pode usar também identificar alguma metodologia, aplicar alguma metodologia, né? Então, existem algumas situações que são bem características da nossa área. Aqui tem vários outros, né? Verbos que vocês podem usar, mas aqui eu estou citando os mais específicos para a gente, porque aqui eu estou dando uma visão geral para várias áreas. Mas para a gente, sempre usam esses que eu acabei de falar. Então, aqui nos objetivos, né? Ainda continuando com os verbos, tem aqui o analisar também, é um que se usa muito na nossa área. O comparar, o classificar, o investigar, que é isso aqui, ó. Diferenciar também é outro verbo utilizado no objetivo. Isso aqui não. Articular, compor, constituir, coordenar, reunir, organizar, esquematizar. Isso que geralmente a gente não usa muito, mas a gente usa o avaliar, né? Quando a gente vai avaliar alguma ferramenta. Validar, quando a gente faz algum tipo de validação, que também é muito da nossa área, fazer validação, principalmente quando se usam testes, né? A parte de homologação de sistemas. Alguém vai escrever alguma coisa sobre teste? Já viram alguma coisa? Então, aqui, seguindo, né? Tem um exemplo aqui que tem o tema, marketing de patrocínio no processo de construção da marca das organizações. Ele colocou aqui um objetivo geral, né? Analisar a utilização do patrocínio como forma de promoção. Veja que ele usa o verbo no infinitivo. É o verbo principal dele que é fazer essa análise. E os específicos, ele pega esse daqui e divide em etapas pequenas, né? Geralmente, no artigo, ele não aparece esses objetivos específicos. Então, por isso que eu peço para focar no geral, quando vocês estiverem escrevendo. Talvez na apresentação você precise, mas necessariamente ele vai ter um geral que vai aparecer no seu texto da sua introdução. Esse daqui ele aparece, pode aparecer, mas às vezes não é interessante também ele tá lá. Então, no objetivo geral, né? Aqui tem um exemplo. Eu coloquei aqui um de IoT. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar que, a partir de dispositivos sem fio e sensores, considerando IoT, é possível controlar outros equipamentos, como interruptores que ligam e desligam as luzes de uma casa, ar-condicionados, smartwatches, pulseiras inteligentes, entre outros que permitem se conectar à internet e outros recursos. Então, veja que ele foi, assim, bem rápido também na escrita. O principal que eu estou usando aqui, ó, é demonstrar, tá? Eu vou usar o verbo no infinitivo, e aí eu falei que vou usar o IoT para controlar equipamentos de uma casa, né? Aqui eu fiz só para vocês entenderem como exemplo da área. Então, o objetivo, ele não precisa também ser algo muito longo. Renata, quantos parágrafos? Um parágrafo tá bom para o seu objetivo geral. Ele não precisa ter mais que isso. Mas ele tem que responder aquela questão. Qual é a meta que eu vou atingir com esse objetivo, né? Com esse trabalho. Então, a meta aqui é eu demonstrar que esses equipamentos, né? Eles vão auxiliar no uso da minha casa a partir de IoT. Entendido o objetivo?
Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, assim, quem já fez alguma coisa, né? Quem já começou na escrita, é interessante que você já vá se adequando a essas etapas. Aí eu venho para a terceira etapa dentro do meu artigo, né? Da minha introdução, na verdade. A terceira etapa dentro da minha introdução, eu vou ter a justificativa. Então, aqui é aquela pergunta que eu vou responder, né? O porquê. Por que é importante eu escrever sobre esse trabalho? Então, nesta etapa, refletimos sobre o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. A justificativa num projeto de pesquisa, como o próprio nome indica, é o convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental de ser efetivado. Ou seja, aqui é onde você vai convencer no seu trabalho ao leitor, né, dizendo que ele é importante. Por que é importante eu escrever sobre esse tema? Então, assim, dentro da justificativa, eu digo que é onde é que você ganha a sua banca, né? Onde é que você diz, é importante por isso, porque eu vou resolver isso, né? Eu vou ter como resposta do meu problema isso. E algumas dicas para iniciar o texto. Então, existem algumas regrinhas que eu coloco para facilitar na escrita de vocês e na pessoa que vai ler. Como eu disse a vocês, quando ele vai ler o problema, ele consegue entender porque você lá está dizendo que existe uma situação que você vai resolver. Pode ter a pergunta, mas também quando ele está só ao desenvolvimento lá dentro. Sobre aquele problema, o leitor ele já consegue identificar que ali é o problema. A banca pode dizer, eu não vi seu problema, mas ali quando você mastiga bem, ele consegue identificar. O objetivo é quando ele tem aqueles verbos, eu pretendo resolver isso, né? Eu vou desenvolver aquilo, eu pretendo validar tal coisa. E a justificativa é quando ele escreve, o desenvolvimento deste trabalho é importante porque este trabalho é relevante por isso. A importância do desenvolvimento deste artigo surgiu disso. Este trabalho justifica-se por isso. Então, sempre quando você for iniciar sua justificativa, você começa com esse início aí, porque ele auxilia na identificação. Tá, Renata? Eu sei iniciar, mas eu não sei ainda o que é essa justificativa. Vamos para um exemplo. O desenvolvimento deste artigo surgiu a partir da necessidade de automatizar alguns processos que acontecem rotineiramente na casa do indivíduo que precisa controlar trabalhos diários à distância, como, por exemplo, saber os itens que precisa comprar no supermercado, onde o dispositivo conectado à sua geladeira pode enviar mensagens para o seu dispositivo móvel sobre os itens que estão faltando. Então, aqui eu estou falando por que eu escrevi esse trabalho, né? Para que eu quero? Para automatizar os processos que acontecem rotineiramente na casa do indivíduo e que ele nunca está em casa, mas ele precisa resolver, né, essa situação. Então, a justificativa é você dizer a sua necessidade da escrita, né? A necessidade da escrita é que eu quero ajudar pessoas que não estão em casa, pretendem fazer compras, mas a partir de um dispositivo conectado à geladeira dele, ele consegue identificar que itens estão faltando e ele já consegue fazer lá a sua feira, suas compras, certo? Entendeu a terceira parte? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida aí? Quando eu for falando, tá? Essas questões, é interessante que você já vá pensando no seu. Como é que vai ser a minha justificativa? O que é que eu tenho que escrever lá? Então, você pode seguir essa ideia para poder facilitar o seu entendimento. Então, aqui, né, nessa parte da justificativa, eu vou dizer, Renata, eu fiz o problema,
o objetivo e a justificativa. Eu tenho 3 parágrafos prontos. Eu tenho já minha introdução pronta. Conseguir fazer essas 3 etapas, eu posso dizer a você que você já tem mais do que 50%, aliás, você tem 80% da sua introdução. Por quê? A parte inicial, ele é um parágrafo só de início, e a parte final, ele é um parágrafo de fechamento. E aí você fechou a sua introdução. Então, a introdução, né, ela precisa ter essas 3 etapas lá dentro. Ela não aparece o nome, justificativa, objetivo e nem problema. Ela aparece textos como esses, que a pessoa consegue identificar como justificativa, né, como problema ou como objetivo. Aí eu vou entrar agora no resumo, tá? Esse resumo eu vou falar logo agora, porque tem gente que gosta de ir fazendo, né, as etapas e já colocando no resumo. O resumo ele vai aparecer lá no início do seu artigo. Deixa eu mostrar aqui só um exemplo. Dá para ver assim? Tá só um pouquinho, professora, por gentileza. Oi? Um pouquinho, por gentileza, aumentar. Aumento. Tá bom agora, professora. Obrigado. Pronto. Esse modelo aqui é o modelo do artigo de vocês, tá? É o que vocês vão estar escrevendo, seguindo esse modelo. Aqui eu vou ter o título, tá? O título, eu coloquei aqui, ó, é ideal que contenha até 12 palavras. Não é que ter 12, é até. Porque o título muito extenso fica difícil até para a pessoa entender. Aqui, ó, vai vir o nome do aluno e o do seu orientador. Por que que tem aqui esse 1 e esse 2? Para diferenciar o tipo no rodapé, que vai estar aqui, ó. 1 é o aluno pós-graduando do curso da faculdade tal. E aqui no 2, né, professor orientador do curso de pós-graduação tal, tal, tal. E o e-mail dele. Renata, e se for em dupla? Se for em dupla, vai vir em ordem alfabética o primeiro aluno, o segundo aluno, seguido do número 1, tá? E aqui embaixo, basta vir pós-graduando, curso de faculdade e tal, e o e-mail só de um deles. Não precisa vir os 2 e-mails. Tá bom? Ou o e-mail aqui, às vezes, nem é necessário, né? Você não precisa botar, não. Mas se você quiser, você pode colocar só de um que a gente chama o autor principal. Ou então não coloca de nenhum. Agora, o do professor orientador vai estar aqui. Professor orientador do curso tal, tal, tal. Se for da pós-graduação, se for da graduação, da faculdade tal, e o e-mail do professor. Então, isso tem que aparecer na primeira página do artigo. Aí vem o resumo que eu falei, ó. Professora, Hum. lá em cima onde tem o nome do aluno, no caso, não precisa botar o e-mail em cima aí na numeração, não, né? O e-mail é aqui, ó. O e-mail é só embaixo. É só embaixo. Aqui é o nome completo em ordem alfabética. Se for em dupla, aí você coloca o primeiro nome e o segundo nome logo abaixo e depois o nome do seu orientador, tá? Certo. É porque eu já vi artigos que vem aí em cima também o nome. O nome da pessoa, do autor, por exemplo, do aluno, abaixo o e-mail. Sim, exatamente. Tem vários modelos, né, de artigo. Esse aqui é o padrão que a Leão segue. Aí você vai fazer dessa forma aqui, mas tem uns que vem até aqui no meio, o título, ou de onde ele é, quando são alunos de 2 instituições diferentes, por exemplo. Aí pode ter 2 pessoas que podem escrever de outros locais. Mas, seguindo a orientação da Leão, tá? Ela fica um aluno aqui, o outro logo embaixo, em ordem alfabética. Em seguida, o seu orientador com a titulação. E aqui embaixo, a gente chama de mini currículo. É dizendo de onde é cada um. Aí o e-mail só vem aqui embaixo.
tá? Aí o e-mail você pode colocar só de um ou não coloca de nenhum, se for em dupla. Eu acho interessante, se for em dupla, não precisar colocar aqui. Porque vai ficar dois e-mails, aí ninguém sabe quem é o de que. Às vezes é um e-mail que não é o nome da pessoa, é um nome de, sei lá, de super-herói. E aí você nunca sabe. Eu falo super-herói porque eu vejo e-mail de todo jeito. Então, às vezes, até para eu identificar qual é o e-mail da pessoa, se eu não for perguntar, eu não sei qual é. O professor orientador é que precisa ter, tá? Ele vai aparecer aqui. E aqui você vai colocar o mini currículo dele. Aí vamos voltando para cá. O resumo, tá? Ele é digitado num só parágrafo, ó, certo? Um só texto, na verdade. Resuma na letra do trabalho, verbos no presente, terceira pessoa, sucinto, contendo até 250 palavras. Terceira pessoa. Vamos prestar atenção nisso, né? A gente tem muita mania de colocar nós. Estamos escrevendo, né? Decidimos isso, foi realizado isso. Então, quando você estiver escrevendo, certo? Esquecer a terceira pessoa. Eu não uso, mesmo se for em dupla, em grupo, eu não gosto de usar. Foi uma regra que eu vi há muito tempo, e aí a maioria dos trabalhos eu não vejo também. Então, eu excluo a terceira pessoa. A gente deixa sempre naquele indefinido. Foi desenvolvido isso, foi realizado aquilo, mas nunca desenvolvemos isso, aplicamos o questionário e tal. Esqueçam a terceira pessoa. Aqui dentro, ó, ele tem que ter até 250 palavras. Então, seu resumo, ele não pode ter mais de 250 palavras. E aí, no final, tem as palavras-chave. Essas palavras-chave, elas têm que ser separadas por ponto, tá? Ela pode ter de 3 a 5. São palavras importantes que aparecem no resumo e se repetem durante todo o seu texto. Por exemplo, eu estou escrevendo sobre IoT. IoT vai ser uma palavra que vai aparecer aqui nas minhas palavras-chave. Lá também fala sobre dispositivos móveis. Então, vai ser uma outra palavra. Eu falo também de internet. Então, é outra palavra importante que vai aparecer no meu resumo e durante o texto ele vai aparecer várias vezes. Uma forma que vocês podem usar também para pesquisa, estou levantando, Renata, agora, tudo que é de material, de artigo para escrever o meu trabalho. Levantei. Uma das formas de você fazer filtros é olhando seu resumo. Olhou o resumo da pessoa lá que você pesquisou, olhou as palavras-chave e viu, eita, aqui ele fala de IoT, aqui ele fala de internet, é o que eu quero, aqui ele fala disso, então seleciono esse. É uma das formas também das pessoas, quando pegarem o seu trabalho, ter uma ideia do que vem pela frente. E quando vocês estão fazendo o levantamento de material, é interessante para vocês definirem, a partir desses filtros, né, o que é que vocês querem de material para vocês. E o abstract, ele vai ser a parte do seu resumo, né, sendo em inglês, e as palavras-chave. Eu aconselho a vocês a não fazerem pelo Google Tradutor, porque sai muita coisa diferente. E esses trabalhos, geralmente, eles são depositados, né, nas bases, os artigos de vocês, e não é interessante. Quando vocês forem fazer, deixa para fazer por último, porque tem muito tipo de alteração durante o trabalho. Então, eu não aconselho fazer o abstract em seguida logo que terminar o resumo. Por exemplo, se terminou o seu trabalho, o orientador pediu para você fazer uma mudança, mexe no resumo, aí pede para a pessoa traduzir de novo. Então, a tradução, aí você pode deixar por último de tudo, tá? E aqui dentro, ele vai aparecer o seu objetivo, o problema, a justificativa, a metodologia, a análise, tudo em uma linha ou duas. Tudo muito resumido. E aqui tem a introdução, tá? Que é aquela parte que eu falei agora para vocês, que vai ter o problema, o objetivo e a justificativa. Em seguida vai vir o referencial teórico, né? Que aqui não tem esse nome, certo?
Na realidade, você vai colocar aqui o título do seu capítulo, mas na próxima aula da tarde eu te explico como é que vai ser. Tem a metodologia e análise dos resultados e considerações finais. Aqui é onde vocês vão fazer a pesquisa quanti ou quali, resultado e finalizou o seu artigo. Isso aqui eu vou colocar para vocês, disponibilizar lá no grupo, para que vocês tenham já como referência, se quiserem já escrever aqui, tá? Entendido? Aqui? Sim. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, dentro do seu resumo, ele vai aparecer uma síntese dos tópicos. Ele vai aparecer uma síntese dos tópicos, tá? Vai aparecer a introdução, tá? Com objetivo, problema, justificativa, tudo bem reduzido. Vai ter o método que você aplicou, a pesquisa realizada utilizou o método bibliográfico, como também a pesquisa qualitativa. Os resultados, uma visão geral dos resultados, e tudo deve ter até 250 palavras, e 3 palavras-chave devem aparecer pelo menos, de 3 a 5, separado por ponto, tá? Essa parte aqui, eu aconselho a fazer também no final, mas você pode fazer o seguinte: terminei minha introdução. Dentro da introdução, eu tenho o objetivo, problema e justificativa. Eu posso já pegar pequenos trechos e ir formando meu resumo, tá? Para ir já deixando organizado. Pelo menos, eu faço assim, eu vou fazendo por partes, mas tem gente que prefere fazer tudo no final, já que eu preciso ter método, eu preciso ter resultado. Então, tem gente que gosta de fazer isso no final. O abstrato, né, que é a mesma coisa que eu já falei para vocês, é o resumo em inglês, ter cuidado com as traduções. Aí eu entro agora na parte de ética e plágio. Quem escreve ou quem avalia trabalhos, banca, tudo, passa por esse problema de ter que olhar se a pessoa realmente fez ou se ela pegou partes da internet. Renata, mas você não disse que pode usar a internet para pesquisa? Pode, você não pode copiar. Por exemplo, eu vi um trabalho lá na internet muito legal sobre metodologias ágeis. E eu quero fazer um parecido. Tá, você pode fazer. Contanto que você mude seu problema, seu objetivo também, ou que aquilo seja atualizado. Mas você não pode pegar um pedaço lá e jogar no seu trabalho. Copiei, colei e joguei lá. Não, se eu faço isso, é plágio, né? Então, eu passo por esse problema, assim como as pessoas que avaliam trabalhos, de acontecer em algumas situações. Às vezes, nem é por maldade, é porque a pessoa não sabe que não podia fazer daquela forma. Ele achou o texto legal, jogou lá, mas não disse quem foi que falou. E aí eu dou a indicação, ó, cita a pessoa, porque aí já resolve o teu problema. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso. Como já aconteceu de gente agir de má fé, né? De pegar um trabalho completo, fazer poucas alterações e querer apresentar. Então, isso não é legal, né? A gente sabe que é crime, né? E aí você perdeu seu tempo, vai ter que fazer de novo e ainda pode ser processado por isso. Já que seu trabalho, ele pode estar nas bases, eles podem estar publicados na internet. Tá bom? Ei, Renata. Oi. E, tipo, se não tiver nenhuma referência, eu não quiser referenciar trabalho de outras pessoas, eu faço o meu próprio trabalho. Tem algum problema? Tem, Rafael. Vou lhe dizer qual é o problema de você fazer sem referenciar ninguém. Quando eu estou escrevendo, tá? Eu preciso ter uma base teórica dizendo que alguém defende aquilo. Você está escrevendo seu próprio trabalho. Não foi publicado em canto nenhum. Então, você não é autor ainda de nada. Entendeu? Você não tem nenhum lugar publicado com o Batista, Rafael Batista. Não tem nada.
Batista 2019, Batista 2020. Quando eu não tenho nada publicado, eu ainda não sou autor. Quando eu escrevo o trabalho, as partes que não tem citação, que eu não coloco assim, de acordo com Cavalcante, para Souza, aquelas partes que não tem essas etapas, que são textos escritos por você, ali você é o autor. Mas eu preciso de outros autores que concordem com isso, para que eu consiga publicar esse trabalho. Você não pode colocar seu trabalho só com sua contribuição. Tem que ter contribuição de pessoas que já estão disponíveis, né, que já estão com os trabalhos publicados, para que você tenha esse embasamento teórico, certo? Então, por isso que eu digo, levante material. Não tem como você fazer sem citar ninguém. Mas o problema que eu digo é que você não pode pegar o trecho da pessoa e jogar lá sem dizer que foi ele. Você pegando o trecho, colocando lá, citando que foi Souza, que foi Cavalcante, que foi o Batista, que foi o Mendes, aí tudo certo. Bom, você falando nessa parte aí das citações na metodologia, essa questão de plágio, você pega um autor e o que ele está dizendo e coloca no seu trabalho e referencia ele. Mas quando você vai fazer essa questão de plágio das palavras, muitas das vezes essas palavras são repetidas, sabe? O autor já usou. Você pode pegar a fala do autor que ele já fez e mudar algumas palavras, assim, o contexto em si, mas o contexto é o mesmo, mas com outras palavras, sem ser igual ao que ele fez. Eu estou entendendo. Deixa eu só explicar como é que você pode fazer isso, né? Você pode formar a sua ideia e colocar lá as palavras pensando ou baseando em algum autor, tá? Mas você não pode dizer que é dono daquela ideia. Você tem que ter só esse cuidado. Se eu disser que é a metodologia ágil, sei lá, eu pego igual tem no livro do Somerville, metodologia ágil é isso, isso, isso e isso. E eu pegar exatamente igual e eu mudar uma ou duas palavrinhas lá dentro, qualquer pessoa da área de engenharia vai dizer, isso não foi o Matias que escreveu, isso aqui é palavra do Somerville. Você pode ter a sua ideia. Li várias coisas e vou formalizar aqui a minha ideia de metodologia ágil. Ah, legal, tá? Mas você não pode pegar uma parte do livro, mudar algumas coisinhas e dizer que foi você que falou, até porque você não teve totalmente esse embasamento para falar daquilo. É uma coisa assim que a gente tem que ter cuidado, mas quando você vai pegando o jeito, você consegue fazer a escrita. Tem que mudar, Renata? Tem, tá? Mas eu não posso pegar a ideia dele e só mudar algumas coisinhas e dizer que fui eu que disse. Eu tenho que criar a minha. Entendi. Só consegue criar se você ler. Por isso que eu digo, não tem como escrever artigo sem ler. Quem não gosta de ler tá lascado para escrever um artigo. Porque ele tem que ler, ele tem que pegar todo o material, começar uma leitura, começar a separação e formalizar a sua ideia. Só consegue escrever artigo quem lê. Quem não lê, não consegue escrever, não. Certo? Certo. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, a parte de ética e plágio, tá? A gente tem que ter muito cuidado na escrita. Peguei a ideia de um autor, né? Coloquei lá, mas eu não disse que foi ele. É plágio, eu tenho que dizer que foi ele, né? Até porque a maioria desses trabalhos, eles são públicos, então é fácil de você achar. Renata, existem algumas situações que o professor ele consegue identificar. Existem várias ferramentas que a gente faz, varreduras no artigo, e ele define percentuais de plágio, né? Eu não estou dizendo que você copiou, às vezes você fez sem nem saber, mas ele pega partes e diz, essa parte aqui já existe, ou essa parte aqui está igual da internet, de tal fonte, e aí fica uma situação em que você precisa contornar para que o aluno ele consiga fazer. É exatamente o que eu estava dizendo, essa parte aí. De você pegar muitas coisas, muitos autores, e não, sem querer colocar, mas com suas palavras, mas mesmo assim ficar parecido, sabe?
Não, se você mudar muito, não Não vai ser mais do ficar. autor, né? Não. Agora, se você pega um trecho, tá? Eu vou botar aqui, ó. O termo ético vem do sentido grego do ethos, caráter, do natural, temperamento. Aí eu mudo aqui dentro, tá? Só o nome sentido. Ou o nome caráter. Eu pego o sinônimo e altero esses dois. Uhum. Aí é plágio. Você não Plágio, né? conseguiu formar a sua ideia. Agora, se eu pego isso aqui, tá? E vou juntando com isso e consigo formar uma ideia, aí tá certo. Eu consegui interpretar e estou juntando lá uma ideia. Aí você consegue, tá? Então, aqui, para Galvão e Lu Visotto, né? Espera-se que o sujeito, ao elaborar uma pesquisa científica, considere a ética em suas buscas, que sua pesquisa se baseie na consciência da verdade e as suas palavras tragam a íntegra dos resultados a partir dos pensamentos únicos diante de um determinado problema. Plágio é questão de ética, né? Você deve ter ética na sua escrita. Então, quando o que se tem é plágio, nada mais acontece do que verdades falsas apresentadas, pois se apossou de verdades de outro alguém, ou seja, você não contribuiu, você só pegou alguma coisa que alguém já falou. Em outras palavras, é utilizar o texto de alguém dando o próprio nome. Por exemplo, eu posso pegar o texto dele aqui e dizer que fui eu, né? Eu boto aqui só Macedo, coloco aqui data, publico na internet e fechou. Então, é só ter esse cuidado na hora da escrita. Então, se vocês tiverem também alguma dúvida, né, sobre essa escrita, quem nunca escreveu o artigo, tem essa dificuldade, né, de como é que deve pegar a informação, como é que deve interpretar essa informação, e aí vocês podem estar me procurando para tirar essa dúvida. Aí a gente vem com a atividade parte 1. Deixa eu só ver. Atividade parte 1. Vocês vão escolher um tema para a sua pesquisa, né? Utilize as bases de pesquisa que eu coloquei aqui nessa aula, o BDTD, a Cielo, a Scopus, Google Acadêmico, ou outros materiais que vocês tiverem. E aí eu quero que vocês definam o que é que vocês vão escrever, tá? Nesse tema. Quando você definiu o seu tema, aí você vem. Letra A, que problema você pretende resolver? Disserte seu problema, contextualizando o que existe hoje de problema. O que é que você quer resolver? Então, qual é o problema que tem hoje? Tá? Na letra B, qual o objetivo do seu artigo? Que meta você pretende com esse tema? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Por que é importante escrever sobre esse tema? Como você justifica este trabalho? Então, para cada alternativa dessa, você escreve um parágrafo. Renata, eu posso escrever mais? Pode ficar à vontade. Agora, sua introdução ela não pode passar de 2 folhas, tá? 2 páginas. Eu vou já fazer um atendimento, tá? Para quem quiser. Eu vou parar. E aí, na atividade 2, vocês vão juntar todas as etapas construídas, tá? Seguindo essa mesma ordem, objetivo, problema e justificativa, cada uma num parágrafo que eu pedi na questão 1. Para a finalização da introdução, você pode criar um parágrafo de início, tá? Com uma apresentação, e um parágrafo final, fechando toda a ideia da escrita. E aqui, ó, com todos esses parágrafos, eu tenho a minha introdução de forma rápida. O problema está na questão 1, o objetivo está na questão 2, na questão 1 ainda, e a justificativa também. Aqui é um parágrafo, aqui é outro, aqui é outro. Terminei, Renata, eu tenho só o meio da minha introdução. O primeiro parágrafo, ele é o início de apresentação, tá? Você vai escrever um parágrafo bem simples, tá? Falando lá da sua apresentação. Na última, é a sua conclusão, é o fechamento da ideia. Só que para essa primeira aula de hoje, eu vou pedir que vocês façam só isso aqui, ó. Essa letra A, B e C, se você conseguir fazer aquela parte da atividade, a parte 2 da atividade, você faz. Então, eu quero que você contextualize seu problema, escreva, né, também a sua meta, e no outro parágrafo eu quero que você coloque a sua justificativa. Por que é importante você escrever sobre esse tema?
Eu vou parar agora, tá? Para fazer alguns atendimentos. Quando eu finalizar aqui o horário, umas 11h45, eu volto para tirar algumas dúvidas, mas eu já fico também disponível para vocês nesse tempo, caso vocês queiram. Quem quiser um atendimento individual, tá? Só é me avisar pelo meu WhatsApp